Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao encontro Orientações para uma Gestão Efetiva. Agradecemos a presença de todos. O evento, transmitido pelo Zoom para convidados e também pelo YouTube, tem o objetivo de apresentar aos legisladores municipais os aspectos mais relevantes da administração pública neste início de mandato, no âmbito das avaliações feitas pelo TCE-RJ. Este evento também concretiza uma das diretrizes da atual gestão da Corte de Contas para o biênio 2021-2022, priorizar a atuação orientadora e o papel pedagógico junto aos órgãos e entidades jurisdicionados. Hoje, o encontro, que acontece graças ao valioso apoio da nossa Escola de Contas e Gestão, é voltado para os presidentes de câmaras de vereadores dos municípios fluminenses e seus assessores. Ontem, as palestras foram destinadas aos prefeitos e secretários municipais. Tivemos a participação de 506 pessoas pelas plataformas Zoom e YouTube. Gostaríamos de destacar que, para a realização deste evento, foram adotados todos os cuidados necessários à prevenção do contágio do novo coronavírus. A maior parte dos convidados está participando telepresencialmente e os presentes neste auditório estão mantendo o distanciamento mínimo indicado pelas autoridades sanitárias. A ocupação máxima do auditório hoje está restrita a 25% da sua capacidade total. Por razões técnicas, não será possível a interação por áudio dos participantes que assistem ao encontro via Zoom. Toda a comunicação deverá ser feita por escrito no chat que a plataforma oferece. Aproveitamos para pedir que os convidados que assistem ao evento remotamente mantenham os microfones desligados para evitar interferências e ruídos na transmissão do evento. Solicitamos ainda que os participantes via Zoom se identifiquem na plataforma com o mesmo nome que enviaram na ficha de inscrição do encontro. Esse pedido é para que a organização do evento identifique todos os inscritos e possa emitir o certificado nominal de participação. Pedimos aos presentes neste auditório a gentileza de manter seus celulares silenciados e informamos que o uso de máscara é obrigatório durante todo o período de permanência nas instalações do TCE-RJ. Comunicamos também que os dados para acesso à rede Wi-Fi estão informados em cartazes afixados neste auditório. Antes da apresentação final do dia de hoje, está previsto um tempo para que o palestrante do TCE-RJ responda a perguntas feitas por escrito. As questões poderão ser postadas na plataforma Zoom ou feitas em cartões que serão distribuídos à plateia neste auditório. Para darmos início ao encontro, convidamos para subir ao palco o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o excelentíssimo conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento. O secretário-geral de Controle Externo do TCE-RJ, senhor Oséias Santana. E o subsecretário de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita do TCE-RJ, senhor Júlio César Martins. Neste momento, para fazer a abertura do encontro, com o tema O Caráter Orientador do TCE-RJ, passamos a palavra para o conselheiro-presidente desta Corte de Contas, Rodrigo Melo do Nascimento. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimos senhores presidentes de câmaras municipais, impossível nominar cada uma de vossas excelências, em razão de haver 91 municípios jurisdicionados a este Tribunal de Contas, mas o Tribunal se sente honrado com a presença de vossas excelências, tanto presencialmente quanto virtualmente. Eu inicio a minha fala dando as boas-vindas também aos assessores dos presidentes de câmaras municipais e a todos aqueles que nos acompanham virtualmente. E inicio minha fala destacando as diretrizes da gestão do TCE no biênio 2021-2022.
Em primeiro lugar, o TCE, nesse biênio, está enfatizando ou mantendo a ênfase, a exemplo no que ocorreu durante os últimos 2 anos na gestão da conselheira Mariana, a ênfase na realização de fiscalizações por meio de auditorias governamentais e cada vez mais organizadas essas auditorias por políticas públicas, e vem a novidade que eu proponho na minha gestão, que é a prioridade no controle externo da regulação, ou seja, concessões e parcerias público-privadas. Entendemos que há uma relevância muito grande nessas modelagens de prestações de serviços públicos, a justificar uma ênfase nesse biênio na realização de auditorias nessas áreas, concessões e parcerias público-privadas. A segunda ênfase que temos na gestão é o aumento da efetividade, ou seja, do retorno aos cofres públicos de decisões condenatórias em débito e multa. O terceiro é a valorização do servidor público, em particular a valorização do servidor do Tribunal de Contas do Estado. Em quarto, que eu diria o mais importante para nós aqui nesse contexto, o diálogo com a sociedade e com as demais instituições. E é evidente que essas instituições incluem, com bastante importância, as câmaras municipais, que são responsáveis pelo controle externo a nível municipal, sempre com o apoio, com o auxílio técnico do Tribunal de Contas. Com relação a essa diretriz da gestão de ênfase no diálogo, ênfase em construções dialógicas, consensuais de problemas, para a solução de problemas, o caráter orientador do TCE é fundamental. Nós queremos, em primeiro lugar, priorizar o caráter orientador e deixar de lado o punir. Isso já vem sendo feito, deixar de lado o punir pelo punir, porque o punir pelo punir não resolve os problemas graves pelos quais tanto o Estado quanto municípios jurisdicionados, todos esses entes enfrentam sérios problemas, agravados ainda mais pela epidemia da Covid-19. Então, queremos enfatizar, orientar em primeiro lugar. E aí, aquele gestor que eventualmente não aceitar nossa orientação, não cumprir nossas determinações, ou até estiver de má fé, não nos resta outra alternativa a não ser o papel punitivo, mas, repito, não desejamos, enquanto instituição, o Tribunal de Contas não deseja fazer uso da punição. Em primeiro lugar, nós queremos orientar. E se não houver jeito, aí sim, não nos resta outra alternativa. Eu falei ontem para prefeitos e secretários municipais que o Tribunal de Contas do Estado, ele sempre lamenta quando é obrigado, por força do desempenho de suas funções, a dar um parecer prévio contrário às contas de um prefeito. Muitas vezes não nos resta alternativa diante do descumprimento de um mínimo constitucional, por exemplo, em educação ou saúde. Mas nós, e por isso foi feito o evento de ontem como um primeiro passo, queremos orientar, ensinar, explicar como bem cumprir a legislação afeta relativa às contas públicas para que não haja problemas. Isso abrange também os presidentes de câmaras municipais que prestam contas a este tribunal. Os presidentes de câmaras têm as suas contas efetivamente julgadas pelo Tribunal de Contas, diferentemente dos prefeitos, que têm as suas contas sujeitas a um parecer prévio, e as contas são efetivamente julgadas pelas câmaras municipais. No caso dos presidentes de câmaras, as contas são julgadas pelo Tribunal de Contas. E da mesma forma que não desejamos emitir um parecer prévio contrário, mas teremos de fazê-lo caso não nos reste alternativa, da mesma maneira não desejamos, enquanto instituição, e eu sempre lamento, julgar irregulares as contas de um gestor público, no caso particular, as contas de um presidente de Câmara Municipal. Mas para que essas contas sejam aprovadas com o devido merecimento, a aprovação dessas contas ocorrerá desde que cumprida a legislação. E nós estamos aqui em um primeiro passo para orientar, ensinar, capacitar,
Vossas Excelências e suas respectivas equipes a bem cumprir o que determina a lei. Nessa linha, eu cito duas ações do tribunal que são capazes de ajudar, de auxiliar o gestor público. Ontem falei sobre o termo de ajustamento de gestão, o TAG. O que seria o TAG? O TAG é muito semelhante ao TAC, ao termo de ajustamento de conduta que é firmado pelo gestor público perante o Ministério Público. O TAG ele está em vias de ser aprovado e incorporado ao regimento interno do TCE. É uma possibilidade, por exemplo, um prefeito que tem acabado de assumir o seu mandato e tem encontrado irregularidades na gestão a que ele não deu causa, esse prefeito pode propor ao TCE, sempre iniciativa do gestor, propor ao TCE a celebração de um TAG. E essa minuta de TAG será analisada pela área técnica do TCE, será avaliada, apreciada pelo relator, conselheiro relator, e será construída uma solução consensual para que tanto o prefeito quanto o TCE, eles vão construir dialogicamente uma solução que é materializada nesse termo de ajustamento de gestão e, assim, poderão ser resolvidos os problemas que afligem, eventualmente, algum prefeito que tenha assumido uma prefeitura com irregularidades na gestão. Da mesma maneira, e porque, antes disso, contamos com Vossas Excelências, contamos com os poderes legislativos municipais para fiscalizar esses tags, para nos auxiliar nessa fiscalização desses tags. O que seriam esses tags? Basicamente, um documento contendo as irregularidades presentes na prefeitura tal, irregularidade, ação saneadora capaz, ou medidas saneadoras capazes de solucionar aquela irregularidade, aquela desconformidade com a lei, e um prazo razoável para a adoção dessas medidas. Basicamente é isso. E problema encontrado, medida proposta para resolver o problema e até quando essas medidas serão adotadas. E contamos com as câmaras municipais para fiscalizar esses tags. Eles estarão disponíveis no portal do TCE e as câmaras podem, e eu até solicito que o façam, pois acompanham mais de perto a administração municipal do que o próprio Tribunal de Contas. As câmaras municipais estão capilarizadas, estão mais próximas dos prefeitos, e assim nós podemos alcançar melhores resultados juntos. E por que não um prefeito de Câmara Municipal que tenha eventualmente também encontrado alguma irregularidade, a que não deu causa, poderá também propor ao TCE a celebração de um TAG para, enquanto gestor público, se resguardar e propor ali as medidas que entende cabíveis e necessárias e suficientes para resolver o problema com o respectivo prazo, e isso será uma solução dialógica. O gestor público, o presidente de Câmara, o prefeito propõe o TAG, o TCE avalia esse TAG tecnicamente e firma o TAG. Caso não esteja de acordo com algum ponto, isso será comunicado e assim se constrói a solução consensual de problemas. Em segundo lugar, além do TAG, que está, repito, em vias de ser inserido no regimento interno do TCE, temos ações de capacitação para os servidores públicos, por meio da nossa Escola de Contas e Gestão, uma instituição reconhecida nessa área de educação corporativa como uma instituição de excelência por vários gestores públicos, e, no momento, a escola dispõe de ações presenciais e à distância. Lamentavelmente, no momento, a Escola de Contas está oferecendo apenas ações à distância, ações virtuais, mas que também são excelentes, não há perda de qualidade com a modalidade sendo presencial ou à distância. E eu gostaria de destacar alguns cursos que podem ser muito úteis para Vossas Excelências e também para os servidores que lhes prestam assessoramento. Cito como exemplo, curso de Planejamento e Orçamento Públicos, Gestão e Fiscalização de Contratos, Licitações e Contratos, em geral, Contratação e Fiscalização de Obras Públicas, Introdução ao Sistema de Registro de Preços, Formação de Pregoeiros, esse curso é bastante demandado, Termo de Referência e Projeto Básico, como elaborá-los, como planejá-los,
gestão de bens patrimoniais, prestação e tomada de contas, prestações de contas de governo, que é exatamente as contas de governo são aquelas prestadas pelo prefeito e objeto de parecer prévio do TCE e subsequente julgamento pelas câmaras municipais. Política de saúde, política de resíduos sólidos. São alguns dos cursos que oferecemos e teremos imensa satisfação em atendê-los, atender as câmaras municipais, seu corpo de servidores, para serem capacitados e poderem bem cumprir sua missão. São essas as minhas breves palavras. Fico muito satisfeito, repito, de ter aqui várias pessoas, a maior parte delas à distância, alguns aqui presencialmente, infelizmente com as medidas de restrição que são necessárias nesse momento para conter o avanço da doença da Covid-19. Tenho certeza que teremos um evento excelente e espero que todos nós aproveitemos esse momento como um primeiro passo para uma série de ações estruturadas de capacitação, de orientação aos gestores públicos das câmaras municipais. Meu muito obrigado a todos. Agradecemos ao conselheiro presidente do TCE-RJ por sua explanação e desfazemos agora a composição de abertura do evento. Pedimos apenas, por gentileza, que o subsecretário Júlio César permaneça para proferir a próxima palestra. Voltamos a lembrar que, ao fim da próxima exposição, serão respondidas perguntas dos participantes. Os questionamentos deverão ser feitos somente por escrito e encaminhados durante a palestra. Os participantes presenciais deverão solicitar a ficha de perguntas às servidoras que se encontram nas laterais do auditório. Os participantes via Zoom deverão formular suas perguntas no chat da plataforma. Agora, nosso encontro tem prosseguimento com a palestra Pontos de Atenção para Início de Mandato. Concedemos a palavra ao subsecretário de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita do TCE-RJ, senhor Júlio César Martins. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Mais uma vez, estamos aqui. Ontem tivemos, como o presidente falou, um encontro com os prefeitos, né, e os secretários municipais, aqui neste auditório, e também com a assistência das pessoas através das mídias, do YouTube, do Zoom, enfim. E hoje, novamente, o segundo dia de encontro com os presidentes de Câmara, das câmaras municipais fluminenses, e os vereadores e os assessores, os quais nós cumprimentamos nessa tarde e agradecemos muito a presença, e, de fato, que é um prazer nosso poder conversar, passar um pouco da nossa experiência aqui do trabalho do Tribunal de Contas para vocês. Cumprimentar também, mais uma vez, as pessoas que nos assistem através do YouTube, através do Zoom, que nos assistem através da internet. Lembrando que, ao final, eu farei uma apresentação, procurarei fazer uma apresentação breve e deixando um espaço para as perguntas ao final da nossa palestra. Bom, eu não vou adentrar na teoria de Montesquieu, onde fala dos poderes, né, porque nós estamos aqui diante do poder legislativo. Podemos falar do poder executivo, poder judiciário, da divisão das funções de Estado, enfim. Mas gostaria só de destacar que o poder legislativo possui duas funções típicas, né, que são a função legislativa, a função de legislar, elaborar as leis, e a função fiscalizatória. Administra também, eventualmente, o legislativo efetua o julgamento, como foi falado aqui, julga as contas de prefeito municipal, eventualmente as comissões, julgamento também de CPIs, enfim. Mas a função típica de legislar, mas nós vamos aqui ressaltar a função fiscalizatória que as câmaras municipais, que o poder legislativo possui.
é uma função que está descrita, né, disciplinada na Constituição Federal, no artigo 31, que diz que a fiscalização do município é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante o controle externo, o sistema de controle interno e como apoio do Tribunal de Contas. Esse dispositivo constitucional reforça, ele vem também por simetria, disposto na Constituição do Estado e também nas leis orgânicas, de fato, trazendo essa grande responsabilidade para o Poder Legislativo, com essa função tão nobre de acompanhar, de fiscalizar o trabalho do Poder Executivo. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela também reforça essa função que o Legislativo possui, que é de fiscalizar, lá no artigo 59, que diz que o Legislativo deve fiscalizar o atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a meta de arrecadação de receita e despesa, as metas de resultado fiscais, do endividamento. Traz também verificação da limites de operações de crédito, limites de inscrição de restos a pagar. O Legislativo deve acompanhar também o limite de gastos com o pessoal. Ontem eu mostrava aqui para os prefeitos a situação de endividamento, a situação de gasto de pessoal dos municípios fluminenses. Os nossos municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, alguns municípios já estão com limite de pessoal já ultrapassado, o limite de 54%. Nós temos em torno de 12 municípios aqui no Rio de Janeiro que possuem o seu percentual já extrapolado. São aqueles municípios que estão com a corzinha, no gráfico da cor vermelha. Em laranja, os municípios que estão no limite prudencial, um limite de alerta, onde já existem algumas restrições. Em amarelo, já é um limite, os municípios, são 12 municípios se aproximando do limite prudencial. E também o em verde, aqueles municípios que estão com limite adequado. E alguns ainda não encaminharam, 12 municípios não fizeram a remessa dos seus relatórios para o Tribunal de Contas para verificação. E essa é uma função que a Câmara Municipal possui de acompanhar os gastos de pessoal do Poder Executivo. Em relação ao Poder Legislativo, vou mostrar mais à frente, mas os municípios, as câmaras municipais do Estado do Rio de Janeiro não têm muito problema com a questão de gasto de pessoal, por conta é um percentual razoável, e as câmaras municipais do Estado do Rio de Janeiro estão todas elas adequadas ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF também estabelece que as câmaras municipais devem acompanhar o endividamento do município, a recondução ao limite estabelecido para a dívida consolidada, deve verificar também as restrições para a utilização dos bens que são alienados. Eventualmente, se uma prefeitura, se um poder executivo alienar um bem, um imóvel, seu patrimônio, ela não pode utilizar aquele bem em despesas correntes, a não ser para aportar aquele recurso na Previdência. E esse é uma ação e um trabalho que o Legislativo possui de acompanhar, a fiscalizar essa ação. Enfim, são várias ações fiscalizatórias que o Poder Legislativo possui, e sempre com o apoio do Tribunal de Contas, que é um órgão técnico, é um órgão que possui uma independência, uma autonomia, com a função de controle externo e sempre apoiando a ação das câmaras municipais, aqui no caso do Rio de Janeiro, do Estado, também da Assembleia Legislativa referente ao governo do Estado. E como eu mostrei ontem para os prefeitos, o Tribunal de Contas ele atua em várias frentes, em várias ações. Ele atua, como foi falado, trabalhando, fiscalizando as políticas públicas de educação, saúde, segurança pública, assistência social. Ele atua também fiscalizando as obras, as auditorias em obras, atos de pessoal, contratação, atos de aposentadorias, enfim, licitação em contratos, acompanha a gestão orçamentária dos municípios. Isso tudo para ajudar, para auxiliar o trabalho das câmaras municipais nessa ação, nesse objetivo de fiscalização que as câmaras possuem. Agora, um processo que nós reputamos que é
um dos principais processos que é produto que é elaborado pelo Tribunal de Contas é a prestação de contas de governo. É a prestação de contas que é enviada ao TCE pelo prefeito municipal, enviada ao Tribunal de Contas para emissão de parecer prévio, que posteriormente, após a emissão de parecer prévio pelo tribunal, ela é enviada ao Legislativo, à Câmara Municipal, que efetivamente vai produzir, promover o julgamento das contas. E esse julgamento, esse parecer prévio do tribunal, pode-se entender que ele é semi-vinculante, porque ele pode ser alterado pela Câmara, tendo um quórum de 2/3 dos vereadores, só acima de 2/3, mas a Câmara ele pode alterar o parecer, mas não é comum isso acontecer. Normalmente, a Câmara acompanha o parecer elaborado pelo Tribunal de Contas. E é um trabalho onde o tribunal avalia a gestão macro do Poder Executivo, do administrador municipal, avaliando uma série de aspectos constitucionais, onde ele acompanha a execução orçamentária do município, as leis que são, as peças orçamentárias que são aprovadas lá na Câmara Municipal pelos senhores. O tribunal verifica se o Executivo Municipal respeitou o que foi estabelecido, por exemplo, na lei orçamentária, na LDO e no plano plurianual. É verificado se o município cumpriu o equilíbrio financeiro, os limites constitucionais de educação e saúde, se cumpriu o mínimo lá de 25% com educação, que hoje o tribunal avalia pelo pagamento da despesa a partir da competência 2020, avalia se o município cumpriu os 15% das receitas de impostos, se foram aplicados nas políticas de saúde, e essas informações são repassadas para o Poder Legislativo para que possa promover o julgamento das contas do prefeito, além de avaliar também as despesas de gasto com o pessoal, que é um ponto importante, o endividamento, a previdência do servidor, que também é uma função importante do Legislativo acompanhar. Isso faz parte da análise das contas de governo, e isso tem se gerado, os senhores vão receber esse ano lá nas câmaras municipais algumas contas de prefeitos que tiveram sugestão de parecer prévio contrário por ausência de contribuição patronal, o que o Tribunal de Contas entende que a ausência da contribuição do patronal ou do servidor, até mesmo o descumprimento de um parcelamento que foi firmado com o órgão de previdência, pode prejudicar o benefício futuro de uma aposentadoria de um servidor municipal, prejudicando ali o equilíbrio financeiro e atuarial do órgão de previdência. Dessa forma, buscando melhorar, inclusive, essa política previdenciária, o tribunal tem encaminhado pelo parecer, pela reprovação das contas nesse aspecto previdenciário. O tribunal acompanha também, verifica o repasse de recursos da Prefeitura Municipal para o Legislativo, para que não haja um prejuízo no funcionamento da Câmara Municipal. Se um prefeito está repassando os recursos devido para o poder, para a Câmara, nem a mais e nem a menos, né? Para que ocorra o ideal funcionamento da Câmara Municipal. Acompanha também a aplicação dos recursos dos royalties do petróleo. Nós temos vários municípios aqui no Rio de Janeiro que recebem recursos vultosos dessa natureza, que devem ser bem aplicados. Não pode ser utilizado de despesa com pessoal, em pagamento de dívida, mas sim despesas que possam gerar algum tipo de ganho, de riqueza para o município. E o tribunal tem trazido esse aspecto para as contas de governo, buscando apoiar também o município e a Câmara Municipal nesse tipo de fiscalização. Além, nesse ano específico, no mandato de 2020, serem verificadas as regras de final de mandato. Então, os senhores receberão, ao final do decorrer desse ano, desse exercício 2021, as contas dos prefeitos municipais do último ano de mandato, competência 2020, onde o Tribunal de Contas do Estado avaliará, ou avaliou, quando os senhores receberam, as ações dos gestores no seu último ano de mandato, para que a Câmara Municipal possa promover o efetivo julgamento das contas, considerando esse aspecto.
E por que o Tribunal de Contas e a Câmara Municipal têm todo esse cuidado com o julgamento das contas? E qual é a legislação que a gente busca, que serve como norte para essas ações? A Constituição, uma série de leis complementares, mas nós temos como lei base a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, a Lei Complementar 101, que traz uma série de normas, de orientações ao gestor, que já foi falado aqui, artigo 59, né, que traz orientações também ao legislativo, para que ele cumpra uma série de regras também, e também tenha ações de cuidado e de fiscalização, buscando uma gestão fiscal responsável e o equilíbrio das contas públicas. Eu trouxe aqui, a título de exemplo, para os senhores verificarem, o percentual dos municípios nos últimos 4 anos, de 2016 a 2019. O percentual dos municípios que apresentaram déficit financeiro nos últimos anos. Em 2016, último ano de mandato da gestão anterior, foram 73% dos municípios fluminenses apresentaram déficit financeiro. Isso foi decaindo, né? Em 2017, houve uma redução para 57%, depois 45%, em 2019, 38%. Houve uma redução, mas ainda é um percentual alto. E essa é uma função também do Legislativo, acompanhar o equilíbrio financeiro das contas municipais, porque isso vai resultar numa boa prestação de serviço ao cidadão, ao morador daquele município. E com base em quais aspectos, em quais pilares a gente observa a Lei de Responsabilidade Fiscal? Em 4 pilares: planejamento, transparência, responsabilização e controle. Planejamento, como já comentei, faz parte de uma ação da Câmara Municipal, inclusive as peças orçamentárias passam pelo Legislativo, são aprovadas no Legislativo. Os senhores receberão, nesse primeiro exercício, o projeto de lei de plano plurianual para os próximos 4 anos, a ser aprovado nesse exercício, que o prefeito atual enviará para os senhores, onde eles vão estabelecer as ações, os programas para toda a gestão, inclusive para o primeiro ano de gestão do próximo prefeito. Será aprovado também ainda esse ano para esse exercício do ano 22, a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual, que são peças, são leis que visam o controle orçamentário pelo Legislativo. E o processo legislativo, o funcionamento lá na Câmara Municipal, há de se observar que a Câmara Municipal, os vereadores, devem observar que as emendas ao projeto de lei, elas devem ser compatíveis ao plano plurianual e à lei de diretriz orçamentária. Ela deve indicar as fontes, os recursos necessários para a sua cobertura. E tem que ser especificamente uma anulação de uma dotação. Se o vereador, se o presidente de Câmara, ele desejar inserir algum projeto, alguma ação, ele precisa indicar qual é o recurso para aquela medida, e deve ser substituindo uma despesa por outra, anulando uma despesa e colocando uma outra, sendo que não pode ser excluído despesas na área de pessoal e dívidas, e nem pessoal em cargos, e nem o serviço da dívida. Em relação às alterações orçamentárias, nós conhecemos, já são os créditos adicionais suplementares, aquelas despesas que estão descritas na lei orçamentária, mas que, por alguma razão, foi uma dotação insuficiente, necessitou de um reforço da dotação, crédito adicional especial, despesa nova, ou crédito adicional extraordinário. Essas peças orçamentárias, esses créditos adicionais, essas alterações orçamentárias, elas são executadas, né? São elaboradas pelo Poder Executivo mediante decreto, no entanto, com uma prévia autorização do Poder Legislativo. Essa autorização pode estar na própria lei orçamentária, previamente, ou numa lei própria específica que o prefeito envia para a Câmara para uma aprovação. Quando se assina um convênio, por exemplo, e não havia aquela previsão, é enviada uma lei orçamentária, uma lei para a execução daquela despesa vinculada ao convênio. E há de se indicar também para o decreto
as fontes de recurso, anulação de despesa, excesso de arrecadação, superávit financeiro, convênio, operação de crédito, e todas essas operações devem ser fiscalizadas pelo Legislativo. E o Tribunal de Contas, quando faz análise das contas de governo, faz essa checagem e o parecer prévio emitido pelo tribunal leva em consideração se a alteração orçamentária ela foi previamente autorizada pelo Legislativo, pelos senhores, e se ela teve a indicação da fonte de recurso. Em não sendo observados esses dois regramentos, a conta de governo do prefeito municipal ela poderá ser encaminhada para os senhores com a sugestão de emissão de parecer prévio à reprovação das contas. Então, isso é um ponto importante. Agora, quais são as ações que o Legislativo pode fazer em relação ao orçamento? É verificar, como eu falei, a compatibilidade entre as peças orçamentárias. O importante também é promover aquelas audiências públicas para a elaboração do orçamento e também atentar que a lei orçamentária ela deve conter aquelas autorização para as alterações, mas num percentual moderado. Acontece muito aqui no Tribunal de Contas a gente perceber que algumas leis orçamentárias elas autorizam ou um percentual muito pequeno ou um percentual excessivo, alcançando quase 100% do orçamento. A lei autorizando o prefeito, por exemplo, a alterar o orçamento em quase 100% das dotações. Então, o tribunal entende que não se pode estabelecer, né, não é recomendável estabelecer uma autorização para alteração de crédito de forma ilimitada, estabelecendo ali um percentual razoável. Não se tem um número exato, mas já se observar um princípio da razoabilidade ao se estabelecer um limite para alteração do orçamento. Além disso, quando o projeto de orçamento é encaminhado para a Câmara Municipal, há de se verificar também se a previsão da receita que ali está estabelecida, se ela, de fato, ela é realista, se não há ali se a receita foi superestimada, se existe, de fato, uma previsão adequada dos valores que estão registrados como recebíveis. Isso é importante porque a própria LRF ela traz uma responsabilidade maior na questão da arrecadação. O artigo 11 da LRF diz que o gestor ele deve instituir o tributo, instituir por lei, ele deve prever no orçamento e efetivamente arrecadar. Mas arrecadar num montante, no valor que seja possível do contribuinte efetuar o pagamento. Além disso, em relação ao orçamento, o município, o prefeito, na sua função de fiscalização, ele deve verificar também se existe a possibilidade de frustração de receita, se existe ali também uma previsão realista na área da despesa e se a despesa também está sendo executada da forma que foi prevista lá no orçamento. Importante também verificar se as metas fiscais que foram estabelecidas na LDO estão sendo cumpridas, inclusive com aquela com a medida de realização das audiências públicas para demonstrar a execução do orçamento e o cumprimento das metas em audiência pública para a população. E também em relação à transparência na gestão, ponto importante que é a função do legislativo, numa função auxiliadora ao controle externo, verificar se o Poder Executivo e também o próprio Câmara Municipal se tem publicado os relatórios que estão estabelecidos na LRF, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, que são ações obrigatórias para o gestor, onde ele deve demonstrar ali, né, publicar as ações, os valores que são arrecadados e as despesas executadas, o gasto com pessoal, os valores do endividamento, enfim, são relatórios que dão publicidade à gestão. Então, a Câmara Municipal tem essa função também de cobrar, de verificar se o Executivo e a própria Câmara também publicar o seu relatório tempestivamente, verificar se o município, se
a Fazenda, se a administração municipal tem realizado as audiências públicas e também verificar, dentro da transparência, se a Prefeitura Municipal tem disponibilizado, se tem um portal de transparência, se tem disponibilizado as suas informações no portal. Transparência conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ontem mostrada a situação dos portais de transparência aqui dos entes dos municípios do estado do Rio de Janeiro para os prefeitos. Esse foi um trabalho realizado pelo Tribunal em 2013, onde apurou a qualidade dos portais de transparência das prefeituras. Ele vai da cor vermelha até o verde. Quanto mais vermelho, é uma situação não tão boa, e até o verdinho, que é uma situação mais adequada. Essa era a posição em 2013. Essa foi a visão em 2017. Houve uma melhora considerável. E essa foi a posição em 2019. Houve uma melhora considerável. É a função nossa do tribunal e também do legislativo acompanhar e controlar essa ação da prefeitura. E a própria Câmara também disponibilizar em seu portal as informações para a população. Fiscalização em relação ao pilar controle, que também faz parte de uma ação da Câmara Municipal. Na fiscalização controle, o controle ele significa que a Prefeitura e a própria Câmara Municipal possuem procedimentos adequados, possuem procedimentos que vão mitigar a ocorrência de falhas, de erros, de problemas contábeis, de problemas orçamentários. E aí nós temos um setor muito importante dentro da administração municipal, que é o controle interno, que vai dar um apoio muito grande para o administrador. Ontem eu falava para os prefeitos que ele é o braço direito do prefeito municipal e também o será do presidente da Câmara, na medida que ele vai auxiliar o administrador, tanto o prefeito como o presidente da Câmara, nas ações de gestão, na questão do orçamento, nas licitações, nas contratações. Então, o controle interno é um braço muito importante. Imagina se o presidente da Câmara ele vai ficar no dia a dia controlando todas as ações. Ele não teria tempo para isso, nem o prefeito municipal. Então, ele precisa de ter assessores para trabalhar, para dar assessoramento nessa área. E o setor responsável para isso é o controle interno. E uma ação importante também da Câmara Municipal é verificar se a Prefeitura possui um controle interno estruturado, para que possa também ter um trabalho de gestão de controle lá no Poder Executivo. Então, uma das funções do Legislativo é verificar se o prefeito municipal, se a Câmara Municipal, se a Prefeitura Municipal possui um controle interno estruturado, com servidores capacitados, se atendem às prestações de contas, se atendem às demandas do controle externo, se atendem às demandas do Tribunal de Contas, enfim. Essa área de controle também é muito importante de ser fiscalizada pelas câmaras municipais. Agora, em relação a Câmara Municipal funcionar como julgador, que seria uma função atípica, né, quando ele julga as contas do prefeito, que o tribunal emite o parecer prévio nas contas do prefeito aqui no tribunal, encaminha para a Câmara Municipal julgar. Por sua vez, como bem foi falado pelo doutor Rodrigo, nosso presidente, o presidente da Câmara Municipal também deve prestar as suas contas. Anualmente, ele encaminha a sua prestação de contas para o TCE. E, nesse caso, é o Tribunal de Contas que promove o julgamento das contas do presidente da Câmara Municipal. A deliberação que rege essa matéria, a deliberação 277, deliberação TCE 277, que traz todo o normativo do funcionamento de como deve ser feita essa prestação de contas. O Tribunal de Contas, ao final, vai julgar essas contas. Existem 3 decisões, pode ser o julgamento pela regularidade plena, se tiver tudo ok, regularidade com ressalvas, se forem identificadas falhas formais, não tão graves, ou, se forem encontradas falhas não sanáveis ou falhas
graves, o Tribunal de Contas poderá reprovar as contas, julgar as contas irregulares. E o julgamento pela irregularidade das contas do presidente da Câmara Municipal pode gerar consequências ruins, né, para o gestor da Câmara, na medida que ele teria o seu nome incluído na lista dos gestores que ficariam inelegíveis. Existe uma série de consequências. Então, é importante também que o prefeito, que o presidente de Câmara, ele tenha uma gestão, além da função, conduzir, né, a função de legislar, além de conduzir a função de fiscalizar as ações do Poder Executivo, ele também, ali, o presidente da Câmara, junto com a sua assessoria, né, e a Secretaria-Geral, a Secretaria da Mesa, ele tem também a função de administrar a Casa Legislativa. E nessa administração, da parte do financeiro, orçamentária, parte contábil, ele também deve prestar contas ao TCE. E para que ele possa ter uma gestão efetiva, como eu falei, ele precisa de ser bem assessorado, montar uma equipe de pessoas que possam, de fato, dar um suporte para a sua gestão. E o que a gente pode ressaltar, mais uma vez, é a importância de um controle interno muito bem estruturado, além de uma assessoria jurídica forte, para dar um suporte ao administrador da Câmara, para que ele não tenha problemas, não só com o tribunal, mas também em outras esferas. O Tribunal de Contas, ele, há algum tempo, ele modificou a forma de prestação de contas de anual de gestão. Até 2017, todos os órgãos dos municípios mandavam sua prestação de contas para o TCE. A partir de 2017, agora nós trabalhamos com uma seleção. Os órgãos que enviam as contas ao TCE, eles são selecionados. No entanto, a Câmara Municipal e o órgão de previdência, eles devem enviar a sua prestação de contas todos os anos. Eles não entram nesse rodízio, na seleção. Todos os anos, a Câmara Municipal e os órgãos de previdência devem enviar a sua prestação de contas ao TCE. E o prazo para o envio ele é de 180 dias a partir do início da gestão. Nesse ano, esse prazo vence agora no dia 28 de junho. Então, é um prazo de 180 dias que deve ser observado pelos presidentes de Câmara Municipal para o envio da sua prestação de contas. Na verdade, como é o início de uma gestão, o presidente de Câmara que está no exercício vai enviar a prestação de contas da gestão do gestor anterior. E ele é responsável pela remessa, ele não é responsável pelas ações, pelo que foi executado naquele exercício, mas pela remessa ele é responsável, inclusive pode ser penalizado se não encaminhar a prestação de contas no prazo, porque o gestor, o presidente da Câmara anterior, não está mais, a não ser que ele tenha sido reeleito e reconduzido à presidência. Se isso não aconteceu, ele não está mais na administração, ele não tem mais condições de encaminhar a sua prestação de contas. Neste caso, quem deve enviar a prestação de contas, o gestor, o agente público competente para a remessa, é o presidente da Câmara em exercício. Como eu falei, podendo ser, se descumprir esse regramento do envio das contas, poderá ser penalizado por um atraso ou pelo não envio da documentação ao TCE. O TCE disponibilizou já no portal de conta, no portal do tribunal, toda a documentação necessária para a devida prestação de contas. A cada ano nós publicamos a documentação no nosso portal. Lá os senhores verão na aba Gestores, Prestação de Contas, a relação de documentos que os presidentes de Câmara devem enviar para o tribunal para que tenha suas contas julgadas aqui no TCE, onde é feita uma avaliação da execução orçamentária, como é feito nas contas do prefeito, da execução orçamentária da Câmara Municipal, a avaliação da área contábil, há uma avaliação também da área financeira e uma avaliação também da remuneração que é paga aos servidores e também aos vereadores.
de modo que eu vou levantar aqui agora com os senhores alguns aspectos que é também trabalhado, que é verificado, observado numa análise de contas de gestão de presidente de Câmara. São alguns limites que são postos para o poder legislativo. Por exemplo, a remuneração de vereadores. Existe um limite que é estabelecido na Constituição. É um limite, e esse limite ele é de acordo com o número de habitantes. Quanto maior o número de habitantes da cidade, maior é o percentual, que vai de 20% a 75% da remuneração do deputado estadual. Se verifica a remuneração do deputado estadual e, de acordo com o número de habitantes, com a população, que pode ser de até 10 mil, seria 20%, enfim, essa é a tabela, chegando até 75% se for uma cidade que possua uma população acima de 500 mil habitantes. E esse é um limite que deve ser observado. E o todo, a somatório de toda a remuneração de todos os vereadores, ela não pode ultrapassar 5% da receita corrente líquida. Esse é um ponto importante. Se isso não for observado, o presidente da Câmara poderá ter suas contas julgadas irregulares pelo tribunal. Além disso, a despesa total do Poder Legislativo também possui um limite, também estabelecido na Constituição, que vai de 3,5% até 7%, também com parâmetro na população. Nesse caso, que quanto maior a população, né, já é o inverso, quanto maior a população, menor é esse limite de gastos, que vai de 3,5% até 7%. Mas, Júlio, 3,5% ou 7% de quê? Das receitas tributárias arrecadadas pelo município no exercício anterior. O IPTU, o ISS, o ITBI, as receitas que vêm, o ITR, se for direto, as receitas que vêm do Estado, a cota parte do IPVA, a cota parte do ICMS, do FPM, enfim, do IPI, das receitas correntes e de transferências correntes auferidas pelo município no exercício anterior. Também é um ponto avaliado na prestação de contas do presidente da Câmara, que também, se for descumprido, ele pode acarretar a reprovação das contas do prefeito, do presidente da presidente da Casa. É um limite referente à folha de pagamento. A folha de pagamento da Câmara Municipal, como um todo, ela não pode ultrapassar 70% da receita da Câmara. Se a Câmara recebeu 10 milhões naquele exercício, ela só pode gastar 7 milhões com folha de pagamento, não pode ultrapassar aquele valor. E o restante, isso é uma segurança que a Constituição dá para que haja recursos para o custeio da casa, para outras ações, para ação legislativa, para manutenção do prédio, enfim, para outras ações. Então, a folha de pagamento ela é limitada a 70% da receita recebida pela Câmara Municipal. E existe o limite clássico, né, que é o limite lá estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o limite de 6% da receita corrente líquida, que eu falei aqui, é de um limite de 60% para todo o município, dividido entre 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo, formando, né, os 60% do município. Alguns municípios já têm o Executivo com problema nessa natureza de despesa, alguns já ultrapassaram o limite, e, como eu falei no início, a Câmara Municipal ela tem as suas despesas ali de pessoal nesse aspecto adequada. Agora, eu mostrei ali para os senhores 4 limites, não é isso? O limite da remuneração do vereador, o limite global de remuneração, o limite das despesas da Câmara, o limite da folha de pagamento e o limite da despesa com o pessoal. E qual o limite que eu vou cumprir? Na verdade, eu tenho que cumprir o limite, todos os limites, e aquele que for mais restrito, né, mais conservador. E é por isso que a gente não alcança os 6%, porque, eventualmente, 6% daria 10 milhões de reais, digamos. Mas os 5% da RCL, que é um outro limite que é trazido pela Constituição, já bate nesse teto e não teria como o presidente da Câmara
aumentar a remuneração de vereadores e dos servidores da casa. Então, é por isso que a gente não chega nesse percentual dos 6%, porque tem outros limitadores que acabam travando o gasto de pessoal. Então, os gestores devem observar todos os limitadores em referente a... E todos esses pontos são avaliados na prestação de contas de gestão do presidente da Câmara Municipal e passível, em caso de descumprimento, de burla, de reprovação das contas. Como eu falei para os senhores no início, a Prefeitura Municipal ela tem a obrigação lá de promover a transparência das suas informações no portal, enfim. A Câmara Municipal também tem essa obrigação de disponibilizar as suas informações, informação das peças orçamentárias, de orçamento, LDO, informação das leis que são aprovadas pelo Legislativo, informação das atas das audiências públicas, está tudo lá no portal. O Tribunal de Contas, em 2017, fez uma avaliação de como estão os portais das câmaras municipais também. Em 2017 foi a primeira avaliação, é um mapa de calor, quanto mais vermelho, é uma situação que pode melhorar muito, né? Isso vai do vermelho até o verde, onde é o melhor cenário. Então, esse era o cenário em 2017 das câmaras municipais no estado do Rio de Janeiro, e nós fizemos uma segunda verificação em 2019, onde já houve uma melhora, né, do cenário. Ainda alguns municípios têm um espaço ainda para melhoria, mas houve uma grande melhora no estado como um todo. Esse é o cenário em 2019. Então, os senhores que estão assumindo agora, além de buscar, né, que o Executivo melhore também os seus portais, tem que também, por sua vez, buscar a melhoria do portal de transparência da própria Câmara Municipal. Vou contar uma coisa para os senhores. Analisando as contas de governo aqui no Tribunal de Contas, eventualmente alguns documentos, ou até mesmo as contas de presidente de Câmara, alguns documentos não são encaminhados pelos gestores, e o auditor ele recorre ao portal da Prefeitura ou portal da Câmara Municipal para buscar alguma legislação, algum decreto, enfim. E não é comum o auditor não encontrar determinada lei ou determinado decreto no site lá, no portal da Câmara Municipal ou da Prefeitura, de modo que a gente verifica que não é dado, enfim, a adequada e a devida publicidade aos atos, né, no caso, os atos legislativos, e também, em contrapartida, os atos da execução. Enfim, de qualquer forma, eu gostaria de mostrar para os senhores que é muito importante essa questão da transparência, e esse ponto também ele é considerado na prestação de contas do presidente da Câmara. É claro que, nesse momento, como foi um trabalho que foi feito em 2017, a legislação ainda ela está em maturação, ele ainda não tem o condão de indicar uma reprovação das contas, mas o tribunal ele utiliza esse ponto como uma ressalva ou uma impropriedade e registra uma série de alertas e recomendações para o gestor promover a melhoria do seu portal de transparência. Existe uma série de outros pontos que são importantes, até do que foi falado aqui, mas eu vou deixar para as perguntas, tendo em vista o nosso horário, e eu agradeço a atenção de todos, a paciência de terem me ouvido esse período, agradeço a atenção e desejo uma boa tarde a todos. Obrigado. Nosso muito obrigado ao senhor Júlio César Martins, subsecretário de Auditoria e Controle da Gestão e da Receita do TCE-RJ. Agora, teremos um tempo para que o senhor Júlio César responda as perguntas feitas por escrito pelos nossos convidados. Infelizmente, o tempo disponível não será muito longo, então, caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode se dirigir a um dos nossos servidores nas laterais. Temos aqui uma pergunta
O que diferencia a impropriedade da irregularidade no parecer prévio? Melhor deixar a máscara. Acaba tendo que tirar, né? Bom, o Tribunal de Contas, quando encaminha o parecer prévio para a Câmara Municipal, tem essa indicação, né? Por exemplo, se as contas são com indicação de reprovação, sai o julgamento, a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas com as irregularidades e impropriedades, né, seguintes. Aí cita lá quais são as irregularidades, descumprimento do limite de, enfim, saúde, educação. E se as contas não houve nenhuma irregularidade, nenhum problema, as contas são indicadas como aprovadas, né? Emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas com ressalvas. É o que diferencia, no caso da emissão de parecer prévio contrário, as irregularidades das impropriedades. As irregularidades são aquelas falhas mais graves que são identificadas na prestação de contas. São aquelas falhas que burlam, né, que infringem principalmente regramentos constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, descumprimento do limite do gasto com educação, o mínimo de 25%, o descumprimento do limite constitucional da saúde, o descumprimento da despesa com pessoal. O tribunal agora entende que o não repasse da contribuição patronal à Previdência também é uma irregularidade grave. Então, o que gera a reprovação das contas são as irregularidades, são aquelas falhas graves. Já as impropriedades são, vamos dizer que são as falhas de menor potencial, são as falhas formais, que não teriam condão de reprovar as contas, mas são falhas que foram identificadas ali, na prestação de contas, que precisam ser registradas. Que se as contas fossem aprovadas, elas seriam indicadas como ressalvas, serão aprovadas com aquelas ressalvas. Tá? Então, irregularidades são as falhas graves que geram a reprovação das contas e as impropriedades são aquelas falhas formais. Temos uma outra pergunta aqui da Aline Pereira, da Câmara Municipal de Tanguá. A deliberação atualizada acerca da transparência no tribunal? Pergunta se há deliberação atualizada? Isso, acerca da transparência no tribunal. Não existe nenhuma deliberação, uma deliberação específica do tribunal que trata da transparência. Existem as normas da legislação federal que trata da transparência. Existe a lei de acesso à informação, tá, que disciplina que o gestor deve disponibilizar os dados, enfim, e também a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 48, ela estabelece quais são as informações, os dados que o gestor deve disponibilizar no seu portal. Tá? Então, deliberação, norma específica do tribunal, não, mas nós temos a legislação federal que trata da matéria. Ainda no mesmo tema, tem a pergunta aqui do Pablo Sérgio, da Câmara de Cordeiro. Se existe normativa do TCE para o portal da transparência? Na mesma linha, não, né? O Tribunal de Contas fez uma rodada agora fez uma série de auditorias nos portais, agora em 2019, 2020, e está encaminhando, se não já encaminhou, as comunicações aos gestores, aos prefeitos. E ali tem toda a orientação de como deve ser construído o portal, quais são as informações que deve compor, quais são as melhorias que foram identificadas no portal de transparência de cada município e de cada Câmara Municipal. Temos uma outra pergunta aqui do senhor Sebastião Basílio, da Câmara de Cardoso Moreira. A Câmara pode deixar dinheiro em caixa para o outro exercício? Existem algumas consultas no tribunal que trata dessa matéria. Até posteriormente o nosso secretário deve comentar alguma coisa a respeito. No entanto, existe o entendimento do Tribunal de Contas hoje é que a sobra de recursos
orçamentário, né, deve retornar para a prefeitura municipal. No entanto, existe também a possibilidade, algumas câmaras têm criado aquele fundo emergencial, enfim, fundo de reserva, onde o recurso também é transferido para esse... Mas nós temos algumas consultas que tratam dessa matéria. Ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor Júlio César. Caminhando agora para o encerramento deste encontro, será abordado agora o tema transparência e aumento da efetividade. Convidamos para subir ao palco o secretário-geral de Controle Externo do TCE-RJ, senhor Oséias Santana. Boa tarde, senhoras e senhores aqui presentes, quem nos acompanha pelas mídias de YouTube, Zoom e alguma coisa equivalente que esteja passando aí o nosso encontro. Nós tivemos esse mesmo encontro ontem, né, como já foi falado pelo presidente, pelo próprio Júlio, com os prefeitos e seus secretários, e basicamente foi abordado ontem o que está sendo abordado aqui com um enfoque diferente para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo, naturalmente. O teor da minha fala sobre a transparência e o aumento de efetividade advém, sobretudo, da necessidade do gestor, né, do presidente da Câmara, como na sua função atípica de gestor administrativo ou na sua função típica de fiscalização, se utilizar muito da pesquisa no site do TCE. As duas atividades, sejam elas administrativas ou fiscalizatória, do chefe do Poder Legislativo, dos demais vereadores e assessores que também nos assistem, ela não é simples, ela demanda muita informação, muita legislação envolvida, e não é de modo simples a retenção disso na memória. E aí a gente traz aqui a necessidade e a importância de que tanto os vereadores quanto os assessores e os presidentes de câmaras, eles se utilizam do site do TCE, porque de 4 anos para cá o TCE tem disponibilizado todo o seu acervo decisório na consulta processual no site. O Júlio já comentou aqui do índice de transparência que também está disponível no site do TCE, baseados em auditorias realizadas em 2013, 2017 e 2019, que é fundamental que os senhores, como gestores, observem se houve a evolução da transparência, né, das próprias câmaras, como também fiscalizem a transparência do Poder Executivo, porque uma não transparência devida do Poder Executivo invariavelmente acarreta na baixa efetividade, uma vez que o Tribunal de Contas ele vem a ser demandado por meio de representações que costumeiramente obstaculizam a celeridade no processo licitatório. Não é incomum que uma licitação efetuada pelo Poder Executivo seja objeto de decisão cautelar no tribunal, porque ela sequer foi publicada no site do Poder Executivo. E o vereador, como o presidente falou mais cedo, com a sua capilaridade presente ali, bem próximo da gestão municipal do Executivo, ele pode atuar firmemente nesse assunto, porque ele vai colaborar sobremaneira com a efetividade da atuação do Poder Executivo. Foram feitas algumas perguntas aqui para o Júlio também, e eventualmente há alguma dúvida em quem nos assiste ou quem nos assistirá posteriormente, porque vai ficar disponibilizado no site do TCE esse encontro, como está disponível aquele que ocorreu na data de ontem, que basicamente muitas das dúvidas que quem atua junto ao Poder Legislativo nessa função na função atípica administrativa e na função típica de fiscalização legislativa pode socorrer na natureza processual de consultas, que existe um banco de consultas disponíveis no site do TCE, que já temos algumas dezenas de consultas bem elaboradas que podem vir a subsidiar, a tirar dúvidas eventualmente existentes no trabalho cotidiano dos senhores, e aquelas que, porventura, após uma pesquisa, vocês não encontrem ali a solução, obviamente existe um normativo dentro do TCE que regulamenta as possibilidades de se efetuar consulta, tem um número restrito de quem pode ser esses consulentes, mas o tribunal ele trata com muita celeridade e seriedade essas perguntas efetuadas por meio de consulta em tese, não em caso concreto, porque a gente observa que isso é fundamental para auxiliar o gestor
e isso dialoga muito com aquilo que o presidente falou no início aqui da nossa palestra e com a sua diretriz de gestão, que é a priorização de atuação orientadora e o papel pedagógico junto aos órgãos e entidades jurisdicionados. Eu chamo a atenção também para o fato de que o presidente, na sua fala inicialmente, destacou alguns cursos que, de modo exemplificativo, poderiam auxiliar quem trabalha nas câmaras municipais. E, obviamente, que aqui ele citou alguns exemplos que não são exaustivos. Existe no site do TCE, né, que tem um link lá para o site da Escola de Contas, outros diversos cursos. E, ainda que não tenha ali disponível qualquer outro curso que o gestor do Legislativo Municipal, o vereador, observe uma necessidade, seja para ele atuar quanto à fiscalização, seja para ele atuar enquanto gestor da própria Câmara Municipal, ele pode demandar à Escola de Contas, que está sempre disponível, aberta para subsidiar e auxiliar o gestor nessa atuação orientadora do TCE. A minha fala ela é bem rápida, bem simples, ela é basicamente para destacar a necessidade do Poder Legislativo fiscalizar a transparência do Poder Executivo, bem como ele também promover a sua própria transparência ativa e passiva, e que os componentes das câmaras municipais observem que o acervo decisório do TCE exposto no site contribui muito para a sua atuação fiscalizadora, uma vez que tem ali centenas de decisões que costumeiramente se repetem nas gestões do Executivo, e aí o membro do Legislativo, o assessor do membro do Legislativo pode se subsidiar para auxiliar nesse processo fiscalizatório. Dessa forma, a gente observa claramente que quanto maior o uso dessa transparência do TCE, bem como dessa que eu já falei dos portais do Executivo e do Legislativo Municipal, o TCE observa que haverá sensivelmente um aumento da efetividade, que é o que todos nós queremos. O TCE não quer ser um órgão punitivo, isso é absolutamente secundário, isso não é o mote principal de nenhum órgão de controle externo atualmente no Brasil. Todos estamos convergindo para essa atuação muito mais orientadora, fiscalizadora, e infelizmente punitiva ainda resiste na medida em que diversas ilegalidades eventualmente persistem. Mas o ponto principal não é esse. O presidente já falou na sua fala inicialmente que não é o punir pelo punir, mas sim o orientar, o buscar o incremento da política pública. Os recursos têm sido cada vez mais escassos, então toda ajuda, e o TCE se coloca aqui disponível também para ajudar, ela converge para a superação desse momento tão difícil economicamente, bem como recentemente em questões de saúde. Então é isso, a minha fala ela é simples, rápida e tem como mote a necessidade da observação da transparência por quem nos assiste. Dito isso, eu chamo a mestra de cerimônias aqui para encerrar a nossa palestra, tá ok? Eu agradeço a todos que vieram, desejo um bom retorno a quem está presente, a quem nos assiste, desejo saúde e saúde também para quem está presente, naturalmente. O momento não é fácil, mas vai passar, tá ok, gente? Agradecemos ao senhor Oséias Santana pela sua palestra de encerramento do encontro de hoje. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e a sua Escola de Contas e Gestão agradecem a presença de todos neste encontro Orientações para uma Gestão Efetiva. A realização deste evento exemplifica com perfeição uma das principais diretrizes da atual administração do TCE-RJ, expressas na publicação Diretrizes da Gestão Biênio 2021-2022, disponível no nosso portal. Priorizar a atuação orientadora e o papel pedagógico junto aos órgãos e entidades jurisdicionados. Foi extremamente honroso contar com a presença de cada um de vocês, seja presencialmente ou virtualmente. Desejamos aos que estão aqui no auditório um ótimo retorno às suas cidades, e aos que participaram remotamente, igualmente, um bom retorno aos seus lares. Obrigada a todos, um excelente fim de tarde e uma ótima noite.